Eu vejo uma preocupação excessiva nos pais em quererem que os filhos sejam felizes, colocando esse peso em cima dos ombros deles, como se fosse um lugar que você chega e fica. E a molecada descobre que a felicidade não é um lugar onde você chega, entendeu? Então, essa busca da felicidade, a busca do prazer, da dopamina, que as redes sociais elas dão pra você toda hora, né? Você é premiado toda hora. Isso tá bugando a cabeça do pessoal, não é? Na verdade, eu sou um pouco otimista com relação... mais otimista que a tua mãe, em relação a essa geração. Eu acho que o que a gente tem nessa nova geração, que é a geração do meu filho, que vai fazer 18, a gente tem uma discrepância. Essa que é a questão. Então tem muita gente acima da média, tem mais gente acima, mais jovens acima da média do que talvez a gente tivesse na minha geração, né, na geração do Pedro, e tem muita gente na média e tem muita gente abaixo da média. Que não tinha tanto que não também tinha, assim. exatamente. Era então, muita gente na média e poucos se destacavam, mas também poucos ficavam abaixo. Exatamente. Então é isso que eu vejo, é o gráfico que eu vejo. Mas a dopamina, voltando à dopamina das redes sociais, é muito perigoso, porque é o hormônio da nossa aceitação, né? Então a gente vive naquele círculo imaginário, e aquilo nos causa sensações de bem-estar quando a gente ganha likes, quando a gente tem compartilhamento, e isso para adolescente sim é muito, muito perigoso. É a aprovação, né? E o problema é que pode virar a vida dele, é isso. O problema que afeta adolescentes e adultos também, eu conheço muitos adultos que ficam infelizes a partir das redes sociais, é a constante comparação com os outros. E com uma vida editada dos outros. Com uma vida editada não uma dos vida outros. real. Exato. Olha, ninguém leva pro Instagram um momento ruim, um momento de depressão, um momento em que você tá em dúvida da sua vida, assim, né? O tédio, ele tem origem no excesso de dopamina, né? E o nosso mundo é dopaminado, o nosso mundo é açucarado, o nosso mundo é cheio de emoções que a gente tá viciado em manter a dopamina num estado alto. Então, tudo que não se parece com isso aqui, me parece entediante. E para o adolescente isso é muito mais perigoso. E dentro do seu ciclo social, você fica sabendo de informações que você não saberia se não fosse a rede social. Você não sabe que seu vizinho almoçou naquele baita restaurante, você não sabe onde o cunhado passou as férias. Você sabia se o seu amigo foi para os Estados Unidos, se não foi, você ia encontrar com ele de vez em quando. Exato. Hoje você sabe na hora. Na hora, e aí você fica pensando, por que eu também não fui nesse restaurante? Por que eu não tenho esse carro? Por que eu não tenho esse apartamento? Por que eu não fui passar as férias nesse lugar? O efeito do Instagram do turismo mundial estragou vários lugares, assim, que eram sensacionais de visitar. É verdade. Porque agora você não quer... Porque agora você não consegue tirar uma foto do lugar, porque tem uma fila de milhares produzindo para a rede social. Eu estava... Não é ir no lugar. Imagina a Torre Eiffel hoje em dia, não né? É mais, agora. Não é mais ir no lugar, é mostrar que você foi. Eu estava na cidade do Porto agora em maio, Pedro também, né? Fui fazer umas conferências, etc. E existe uma livraria na cidade do Porto que para mim tem um significado muito forte, que é a livraria Lelo. Os irmãos Lelo, eles publicaram dicionários, e o primeiro dicionário que eu ganhei da vida, dos meus pais, que eu tenho comigo até hoje, são 3 volumes pequenininhos do dicionário Lelo. E estando eu na cidade do Porto, eu queria visitar, né, a livraria Lelo. Havia uma fila de espera de 2h30 para visitar por conta do Harry Potter. Eu tentei, eu desisti. Não mais. Você paga 5 euros para entrar e não pode parar dentro da livraria. Que para quem escreve livro, como é o nosso caso, é algo... Você tem que passar pelo lugar. Esse se tornou o principal negócio deles, mas eles não são tolos. A pessoa que comprar algum livro tem o dinheiro abatido. Mas o lugar se tornou um point. Você não pode não ir à cidade do Porto. Se você tiver determinada idade, não pode não ir e não visitar aquele lugar. Então, essa glamorização, né, eu me lembro, você que morou na cidade de Barcelona, né, uma coisa é a Barcelona, quando você morava lá, outra coisa é a Barcelona instagramada, né, que a gente tem hoje, que é muito mais, né, um outro movimento. E também, né, no Brasil. Agora, isso nos dá uma visão, às vezes, um pouco negativista, né, do que as coisas são. Existem outros lados, aquilo que a gente falava antes.
né? Tem várias coisas do mundo digital que permitiram que a gente crescesse, né? Que fosse formar-se, né? Houve uma amplificação das nossas capacidades que a escola teve que, e tem, né? De buscar atrás algumas coisas. Isso não tirou. Outro dia eu brincava isso com o Pedro, dizer, vocês, pais e mães mais jovens, vocês atuam hoje como se vocês fossem concierges dentro de casa. Você tem que, você trabalha de segunda a sexta de maneira insana, e sábado e domingo, em vez de repousar, você tem que cuidar do seu filho não ficar com tédio. Arrumar programa. Alguma Eu vez quero na ver minha mulher fazendo Isso. uma programação que ele vai. Alguma vez na vida, meus pais perguntaram, você quer fazer alguma coisa? Nunca. É claro que não. Você vai. Mas mãe, E não, vai. e não é uma questão de autoritarismo. É porque a lógica era a seguinte, é você se organize nas suas coisas, aquilo que não é perigoso. Mas não tem o que fazer. Valer. Exato, né? Mas mãe não tem nada para fazer. Invente. Tem uma louça aqui. Isso. Essa pra lavar, tem o terreno aí pra carpir. Essa atuação de concierge em que você tem que fazer uma programação, né, de final de semana para a criança ir em tal lugar, para ela ir no outro, porque senão ela fica o quê? Entediada. Não é que fazendo do jeito que ele fez, ou que as gerações anteriores fizeram, criaram adultos funcionais perfeitos, assim, né? Os adultos de hoje em dia não são livres de problemas, sem trauma, sem... Essa sociedade que a gente vê hoje funcionando não quer dizer que vocês fizeram um excelente trabalho, Mas diferente do que a o gente mundo faz. digital. Né? Todo mundo que inventou está com 60, 70. Eu acho que em Ou alguma. seja, mais uma culpa aí pra vocês carregarem. Eu acho que essa geração, em algumas Vocês estão coisas. inventando inteligência artificial que vai liquidar a humanidade. Em algumas coisas eles são até melhores do que Então, eu também nós acho. fomos. Eu do acho que nós assim, somos. o esforço que a gente faz hoje como pais, com muito mais informação que a gente tem também no mundo digital, né? Em parte é pra gente virar concierge dos nossos filhos naqueles momentos, pra gente tentar criar um adulto que seja mais preparado, de certa forma, assim. Ou seja, os seus pais... Você não tinha a informação que eu tenho pra me criar, né?